Boa noite, igreja. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Tanto a igreja aqui presencialmente, como a igreja que nos assiste online. Que a graça do nosso Deus repouse sobre nós. Já estive aqui pregando outras vezes, então acredito que alguns já me conhecem. Hoje eu trouxe também a minha esposa e o meu filho, que estão aqui no banco da frente, Osana e Heitor. É com muita alegria que eu volto aqui, agradeço o convite do reverendo João, melhoras para ele, da sua indisposição. Então, sem mais delongas, eu convido a igreja a abrir as Bíblias nos Salmos. A gente vai fazer a leitura do Salmo 125. Livro de Salmos, que já foi bastante lido aí hoje. A gente vai estar lendo o Salmo 125, um salmo extremamente conhecido. Salmo aí que é até objeto de músicas, então é de conhecimento da maioria. Eu farei a leitura e aí eu peço que os irmãos acompanhem com muita atenção nas suas Bíblias. Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores, paz sobre Israel. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus Pai, Senhor, a Tua palavra aberta, lida diante da Tua igreja, ó Deus. Tu és o Senhor da palavra, Senhor. Então, que a Tua voz seja ouvida nessa noite, que o Teu Espírito Santo fale, Senhor, muito mais alto do que a minha voz, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Bom, o Salmo 125, ele faz parte de um grupo de salmos. Quando nós estudamos os salmos no geral, cada um deles traz uma unidade bastante específica. Mas o Salmo 125 não. Ele está dentro de 15 salmos que vão desde o Salmo 120 até o Salmo 134, que são os cânticos de romagem, cânticos dos degraus, cânticos de subida, tantos nomes. Provavelmente algum desses nomes está escrito aí próximo do número do salmo na sua Bíblia. E esses salmos, eles têm um contexto bastante específico. Os estudiosos acreditam que eles foram salmos preparados para que o povo de Israel cantasse enquanto peregrinava até Jerusalém. Porque o povo de Israel, eles tinham 3 grandes festas. E nessas 3 grandes festas, era quase que obrigatório você estar presente em alguma delas ao longo do ano. Então, o povo, ele saía da sua cidade, saía da sua terra natal e ia até Jerusalém para adorar. E durante esse trajeto, eles iam cantando esses cânticos, esses salmos que nós vemos aqui. E é interessante que os próprios salmos de romagem, aqui os cânticos de romagem, eles vão apresentando uma progressão entre eles. Se você começa lá no primeiro salmo, no Salmo 120, ele ainda está cantando sobre a distância do templo, a saudade do templo, o desejo de voltar ao templo. E aí esses salmos, eles vão cada vez se aproximando mais de Jerusalém e do contexto do templo, até que já nos últimos salmos, 132, 134, ele começa a falar sobre o templo, sobre as pessoas que trabalhavam dentro do templo, sobre aquele contexto de quem já havia chegado e agora estava diante da festa, diante da adoração ao Senhor. E esse contexto, ele é muito interessante para entender um pouco sobre o que esses salmos falam. Em cada um deles, entender o momento exato em que esses salmos estavam sendo cantados durante essa romagem, durante essa peregrinação que eles faziam anualmente. E aí, de repente, nós nos deparamos com o Salmo 125, onde o salmista, ele olha e ele já consegue ver Jerusalém. Ele consegue ver o Monte Sião, o monte onde era erguido a cidade de Jerusalém.
Quando a gente vai estudar a geografia bíblica, nós vemos que Jerusalém ele ficava sobre um monte. E em volta de Jerusalém havia uma enorme cadeia de montanhas, com montanhas até maiores do que a própria montanha de Sião ali à sua volta. E a gente vê essa imagem descrita no Salmo. Então, o salmista ele já está se aproximando de Jerusalém e vendo aquela cidade. E então ele olha para o Monte Sião e ele diz, os que confiam no Senhor. E é sobre isso que a gente vai conversar nessa noite, à luz desse Salmo. Os que confiam no Senhor. E a primeira comparação que vem no coração do salmista é que os que confiam no Senhor são inabaláveis como aquele monte. É engraçado falar sobre isso aqui em Brasília. Eu sou filho de cariocas e morei muito tempo no Rio. E talvez a imagem dos montes no Rio faça um pouco mais de sentido. Para onde você olha, você pode ver um morro, uma montanha. E aqui em Brasília não, a gente vive num plano. E aí talvez de falar de montanhas possa ser estranho. Mas com certeza montanha não é um assunto desconhecido. Pelo contrário, a gente conhece bem, a Bíblia fala muito sobre o Monte Sião. É um monte que tinha muito sentido para os judeus. E tem até hoje. E então ele olha para aquele monte, o monte ele vira um sentido, ele toma um sentido de estabilidade. Aqueles que confiam no Senhor são estáveis. Eles não são levados por qualquer vento. Os montes, eles estão lá há milhares e milhares de anos. Eles estão lá independente do tempo. Se faz sol, se faz chuva, se tem trovões, se tem raios. Os montes, eles permanecem. Então a gente consegue começar a entender que o salmista está falando aqui de situações de adversidade. Ele não está falando aqui de quando está tudo bem, mas ele está falando de, no meio da adversidade, não importa qual é a situação, a direção do vento, o quão pesado seja a chuva, os montes estão lá, o Monte Sião está lá, lembrando o povo da promessa de Deus. Então ele está falando aqui sobre a confiança no Senhor no meio da adversidade. E aí o contexto ele fica um pouco mais próximo de nós, eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que quando você olha para a sua vida, você consegue ver a adversidade. Eu tenho certeza que olhando para a situação que você passa, você consegue ver que a vida não é fácil. A vida não é fácil. E aí ele vai falar um pouquinho mais, aí ele vai começar a aplicar. Ele vai começar a aplicar essa confiança. Que confiança é essa que essas pessoas têm em Deus que os deixa firmes, independente da situação? E a primeira confiança que ele descreve aqui em Deus é a confiança de que o Senhor protege o seu povo. E é uma confiança que nós somos chamados a ter também. Porque quando ele olha o monte, ele não vê apenas Sião, ele vê a cadeia de montanhas ali em volta. E essa cadeia de montanhas é um dos motivos pelo qual Jerusalém foi escolhida para ser a capital do reino de Israel. Porque elas providenciavam um refúgio natural para a cidade. Qualquer um que tentasse invadir a cidade não poderia pegá-los de surpresa. Era necessário que ele viesse pelos portões da frente, que eram muito bem guarnecidos. Porque aquelas rochas à volta, a maioria delas maiores do que o próprio Sião, providenciavam um refúgio natural para a cidade. Guardavam a cidade, cercavam a cidade, protegiam ela. E aí agora eu quero que você olhe para a sua vida e veja Deus da mesma forma. Veja Deus na sua vida como essa cadeia de montanhas. Em volta, guardando, porque é isso que o salmista está dizendo. O Senhor em derredor do seu povo. As cadeias de montanha ao redor de Sião, mas o Senhor ao redor do seu povo. E é interessante que muitas das vezes a gente liga esse texto com o texto que fala que o diabo está ao redor também, né? Só que Deus está ali ao nosso redor nos guardando. E é isso que nós vemos na nossa vida e eu convido você a ver essa verdade na sua vida. Porque quando o salmista está falando aqui, ele não está falando apenas de conhecimento teórico. Ele não está falando apenas que ele leu aqui a palavra de Deus e ele viu que na palavra de Deus afirma que Deus protege o seu povo.
Ele está falando da situação real da sua vida. Na verdade, quando os peregrinos eles chegavam em Israel, isso era para eles um alívio, porque a viagem era difícil. Porque ao longo da viagem, eles enfrentavam exatamente tempos ruins. Pegavam chuva, pegavam sol, era uma viagem que por vezes levava dias. Eles precisavam levar provisão para a viagem e muitas das vezes tinham que lidar com saqueadores, assaltantes, temiam ao longo do caminho. E a nossa vida é assim. A gente vai caminhando na vida cristã e às vezes alguns têm a falsa ilusão de que por sermos filhos do rei, nós somos livres de todo mal, nada vai lhe acontecer. Você vai seguir em frente e não vai passar por uma barreira. Parece que a vida cristã é aquela corrida livre, né? Aquela corrida de 100, 200, 300 metros. Mas a vida cristã não é assim. Ela é aquela corrida com obstáculos. É aquela em que de vez em quando o cara tropeça, cai, levanta e tem que continuar em frente. Só que mesmo assim, o salmista fala, eu fui guardado até aqui ao longo dessa peregrinação. E nós fomos guardados até aqui ao longo da peregrinação da vida cristã. Nós ouvimos isso aqui hoje. Nas orações, nos cânticos, nós ouvimos essa verdade aqui hoje. De que se nós estamos aqui é pelo guarda de Israel. É o Senhor Deus que guarda o seu povo, que te trouxe até aqui hoje. Porque se não fosse a proteção de Deus, nenhum de nós estaríamos aqui hoje. Então o salmista, diante daquela realidade da sua própria vida, de chegar a salvo em Israel, em Jerusalém, para adorar, ele te leva hoje a refletir também que você chegou até aqui hoje para adorar ao Senhor pela proteção do guarda de Israel, que não dorme, não descansa, mas está a todo momento ao redor do seu povo guardando. Não importa as dificuldades que você passou, é o Senhor que tem te sustentado até aqui. Eu garanto que se não fosse a mão do Senhor, você não estaria aqui hoje. É o Senhor quem guarda o seu povo. E era essa uma das confianças que o salmista reflete, que o deixava inabalável frente às dificuldades. Porque ele passava dificuldades não só na viagem, mas na vida como nós passamos. Mas ele sabia que há um Deus que guarda o seu povo ali sempre ao seu redor. E ele podia confiar nessa verdade. Ele podia olhar para a história de Israel e ver essa verdade. Quantas vezes Deus guardou o povo de Israel? Como aquelas muralhas providenciavam um refúgio no meio da guerra. Quantas vezes o Senhor não abriu o mar, não deu provisão no deserto. E tantos outros livramentos para o povo. Porque o Senhor é quem guarda o seu povo. E nós somos chamados a confiar na segurança que o Senhor nos dá. Porque nós ouvimos aqui também hoje sobre ídolos. E muitas das vezes nós depositamos a nossa confiança em ídolos. Só que essa confiança, ela não te dá estabilidade, como o salmista fala. Essa confiança, ela é levada com o vento. Porque a partir do momento que você confia no seu dinheiro, a hora que você perde o seu dinheiro, acabou a sua confiança. Onde você vai depositar a confiança a hora que você perder tudo? Quando você deposita a sua confiança no seu próprio braço, na sua própria força, e aí vem a doença e te deixa prostrado, e agora, em que você vai depositar a sua confiança? Nós vamos depositando as nossas confianças em tantos falsos ídolos, só que eles não garantem estabilidade. Eles não garantem que, independente da posição do vento, da dificuldade que você vai passar na sua vida, você pode confiar. Só Deus provê essa segurança. É só em Deus que há essa segurança. E o salmista, ele continua, porque nós podemos confiar também na libertação que Deus dá. A gente vê isso no versículo 3, quando ele diz, o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Nós podemos confiar também que Deus nos livra do mal.
Deus nos livra do mal. Mais uma vez eu convido você a refletir isso na sua vida, porque isso era verdade na vida do salmista. Quando o salmista ele chega em Jerusalém para adorar, ele não se depara com aquele auge do reinado davídico. Ele se depara com um Israel debaixo do exílio, com um povo dominando com mão opressora sobre eles. Eles se deparam com a prostituição cultural que havia naquele tempo, promovida por aqueles que governavam sobre Israel. Ele se depara com toda a imoralidade daquele povo. Ele não se depara com uma Israel perfeita, dos tempos de Davi, em que tudo parecia ir tão bem, no reinado de Salomão, em que o reinado se expandiu de tal forma, havia paz por todos os lados e tudo parecia ir tão bem. Não é essa a realidade que ele encontra quando chega em Jerusalém. Ele encontra uma Jerusalém assolada pela opressão dos inimigos de Israel. E o povo sendo corrompido pelas práticas pagãs daquele povo. Só que Deus guarda o seu remanescente fiel. Porque Deus guarda o seu povo e livra eles do mal. Como na oração de Jesus para os discípulos, em que ele vira e fala: não tira eles do mundo, mas livra eles do mal. Nós somos colocados para viver nesse mundo, um mundo quebrado pelo pecado, um mundo imoral, um mundo às vezes invertido, em que você olha e parece um peixe fora d'água. Vai dizer que você nunca se sentiu dessa forma. Você nunca chegou num lugar e não se sentiu parte, olhou e falou: tem algo errado. A gente se sente assim nesse mundo porque nós não somos desse mundo. Nós moramos aqui temporariamente. Aguardamos para quando vamos morar na verdadeira cidadania que temos, que é a celestial. Enquanto isso, nós passamos aqui como peregrinos, como aqueles homens peregrinavam. Só que eles peregrinavam para Jerusalém terrena, nós para Jerusalém celestial. Então não somos daqui, e aí nós vemos isso. Nós vemos o pecado nesse mundo, esse mundo quebrado, e muitas das vezes nós sofremos a influência desse mal, e é desse mal que o Senhor está nos livrando constantemente. De quando todo mundo fala: ué, o mundo é dos espertos. O mundo é dos espertos. É só você dar um jeitinho. Dá um jeitinho. Suborna um aqui. E nós somos tentados a todo momento a sermos levados por esse mal que assola o mundo, por esse pecado que está todo tempo à nossa volta tentando nos tragar, e é o Senhor que nos provê o livramento. Porque se você for confiar na sua força, se você for achar que você é o único, o mais forte de todos, o crente mais bem preparado de todo o universo, se você for achar que você é o crente perfeito e que nenhum mal pode lhe acontecer, de que nenhuma tentação é grande demais para que você possa ser tragado, você vai cair. Porque nós não vivemos pelas nossas próprias forças. Nós temos que confiar no Deus que nos livra desse mal, porque nós somos fracos. Nós caímos, nós falhamos. E se não é pela poderosa mão de Deus, nós somos tragados para fora daqui. Quando a Bíblia fala sobre a ação do inimigo, ela diz que ele tenta tragar, se possível, até mesmo os eleitos. Se não é a mão de Deus que escolheu você antes da fundação do universo, você seria perdido. É em Deus que nós depositamos a nossa confiança. É Cristo quem faz a obediência perfeita que nós não conseguimos fazer. A gente não pode depender de nenhum outro. Porque se você, mais uma vez, coloca a sua confiança em qualquer outra coisa, não há estabilidade. Não há estabilidade. E no momento que você cair, aí é ladeira abaixo.
Porque o pecado vai trazendo um outro pecado e daqui a pouco você está longe. Já nem se lembra mais de Deus. Deus parece uma palavra sem sentido, um pensamento distante. Porque não dá para confiar em outra coisa. Só há segurança naquele que confia no Senhor. Só naquele que confia no Senhor. Os jovens, às vezes, parecem ter mais essa dinâmica. Às vezes, eles ficam refletindo e acham que a ideia é você andar próximo da linha. Deus colocou uma linha aqui e falou, não passe. E você fica, onde é que é a linha mesmo? Não faça isso. Não viva dessa forma. Confie no Deus que traz livramento. Caminhe em direção a Jerusalém Celestial. Não se deixe levar. O mundo jaz no maligno. Ele é corrompido pelo pecado. E se você der mole, esse pecado vai tragar você. Mas então nós somos chamados a confiar no Senhor. No Cristo que fez a obediência perfeita por nós. Naquele que nos ajuda a viver como Ele, a ser como Ele, a cada dia mais parecer com Ele. Esse é o caminho do cristão. E é por isso que quando chega aqui no final, o salmista ele pode orar e dizer, faz o bem, Senhor. Faz o bem aos bons e aos retos de coração. E aos que se desviam, levá-los ao Senhor com os malfeitores. Não é por causa dele, não é porque ele olha para ele e diz, eu sou bom. Eu sou bom, eu sou esse que confia, que não é levado, que é forte, que é resistente. Mas é porque ele pode olhar para Cristo e dizer, Cristo fez aquilo que eu sou incapaz de fazer. E é por meio dele que é por meio de Jesus que Deus olha para nós como justos. É por meio de Jesus que nós recebemos a bênção de Deus aqui e muito mais na vida que há de vir. Porque na nossa vida aqui, você já refletiu sobre as dificuldades e elas são muitas. Mas nós vivemos a bênção de Deus nessa vida aqui também. Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos. Nós temos roupas, carro, dinheiro, família, casa, filhos. Nós temos comida, água, trabalho. Nós temos tantas bênçãos de Deus sobre nós. E todas elas são recebidas por meio de Cristo. Que Deus olha para nós e por meio de Cristo Ele nos vê como retos, como bons. Não pela nossa bondade, porque não há bondade em nós, mas pela bondade de Cristo. E então Ele desce dos altos céus inúmeras bênçãos sobre nós. A palavra nos ensina que aquele que não negou o próprio Filho, não nos daria juntamente com Ele todas as coisas. Aquele que não negou o próprio Filho, não iria estender a sua mão e abençoar o seu povo. Nós vivemos as bênçãos de Deus aqui. Mas muito mais viveremos as bênçãos de Deus na eternidade. Porque esse mundo, essa vida, ela ainda é manchada pelo pecado. Nós ainda vivemos debaixo dessa corrupção do pecado. E às vezes somos assolados pelo pecado dos outros, pelo nosso próprio pecado. Mas nós caminhamos como peregrinos para Jerusalém Celestial, onde não haverá choro, não haverá lágrima. Onde nós poderemos gozar todas as bênçãos de Deus na plenitude, completamente. Sentar com Ele face a face na mesa, cearmos juntos, termos uma intimidade como nunca poderíamos imaginar aqui. E é para essa caminhada que nós vamos, e que os nossos caminhos não se desviem, não por nós mesmos, mas confiando naquele que nos dá essa estabilidade. Os que confiam no Senhor têm essa estabilidade como Monte Sião. Mas não por causa de si, mas porque o Senhor é esse que não muda. O Senhor é esse que garante a sua aliança conosco. Porque mesmo quando nós diversas vezes quebramos a aliança, Ele diz, eu vou manter a aliança por amor de mim.
É por isso que podemos confiar no Senhor, porque Ele não varia como nós. Ele não muda de ideia como a gente. Ele não quebra a aliança como nós. Ele diz, eu mesmo garanto que isso vai acontecer. E a palavra de Deus, ela não volta atrás. E aí nós somos hoje convidados a confiar. Somos convidados a olhar para Deus e vermos essa proteção. E vermos a sua mão nos livrando do mal que constantemente nos assedia. A vermos a sua mão estendida com bênção sobre nós. E a confiarmos que muito mais nós receberemos dele na glória. E é por isso que nós não desistimos. Seguimos nessa caminhada, rumo ao dia em que nós poderemos estar face a face com ele. Que o Senhor nos dê graça para seguirmos nessa caminhada. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus Pai, Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Ela nos desafia, Deus, nos desafia muito fortemente a confiarmos em Ti independente da situação. E vivemos as situações mais assoladoras, vivemos as situações mais diversas. Passamos por um momento tão difícil em todo o mundo, com uma pandemia. Mas mesmo diante de todas essas coisas, somos convidados a confiar em Ti, esperando o dia em que poderemos estar contigo na glória. Mantém, Senhor, o nosso depósito firme até aquele dia, Senhor. Até o dia em que nós poderemos estar contigo, Senhor, face a face. Guarda-nos até esse dia, ó Pai. Guarda a nossa fé até esse dia, Deus. Nos ensina a confiar em Ti dia após dia, ó Pai. Em nome de Jesus.